Eu sou o Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. O mundo parece estar passando por sérios problemas. Enquanto, de um lado do planeta, nações se enfrentam em uma guerra sangrenta, aqui no Brasil, muitas coisas estranhas acontecem na região sul do país. Tudo isso fez muita gente reviver a profecia feita por Chico Xavier, que há muitos anos nos fez um alerta de que a humanidade iria lidar com alienígenas e terríveis conflitos. Vem comigo, que eu te conto mais detalhes sobre a relação entre os acontecimentos atuais e as previsões de Chico Xavier. Mas antes de irmos direto ao assunto, deixa eu te contar uma novidade, que eu acho que você já sabe. Você sabia que nós temos agora uma marca de roupas em nosso site, que pode ser acessado a partir desse QR Code que está aparecendo na sua tela ou no link na descrição do vídeo. Você pode ver todos os modelos de camisetas da Use Fatos, disponíveis até agora. Depois conta pra gente nos comentários o que você achou e dê sugestões sobre novos desenhos, coisas assim, o que você gostaria. Combinado? Então tá, agora vamos ao assunto. Mesmo que você não seja espírita, com certeza já ouviu falar em Chico Xavier. Além de médium, ele era filantropo, dedicando boa parte da sua vida em ajudar os mais necessitados e em fazer caridade. Falecido em 2002, Chico deixou aqui na Terra um lindo legado. Ao longo dos anos, ele foi responsável por psicografar diversas cartas, inclusive em vários idiomas, como francês, espanhol, italiano, inglês, mesmo sem ter nunca estudado qualquer um deles. Com o poder de se comunicar com espíritos desencarnados, ele recebeu muitas mensagens de alerta, principalmente sobre coisas que aconteceriam no futuro. Existe uma teoria chamada data limite. Essa história ganhou força em 2011, quando surgiu na internet uma entrevista em que Chico Xavier fez algumas revelações sobre o futuro. Em suas previsões, ele disse como estaria o mundo em 2019. Na entrevista, o médium revela que o nosso planeta teria um prazo de 50 anos para melhorar e estabelecer a paz. Caso a humanidade falhasse, o nosso planeta entraria em guerra novamente, no que poderia ser a Terceira Guerra Mundial. Para você entender exatamente o que Chico Xavier disse, eu vou ler a parte do artigo que fez surgir essa famosa teoria. Nosso Senhor deliberou conceder uma moratória de 50 anos à sociedade terrena, a iniciar-se em 20 de julho de 1969, data em que o homem pisou na Lua, e, portanto, a findar-se em julho de 2019. Ordenou Jesus, então, que seus emissários celestes se empenhassem mais diretamente na manutenção da paz entre os povos e as nações terrestres, com a finalidade de colaborar para que nós ingressássemos mais rapidamente na comunidade planetária do Sistema Solar, como um mundo mais regenerado ao final desse período. Algumas potências angélicas de outras órbes de nosso Sistema Solar recearam a dilação do prazo extra. E foi então que Jesus, em sua sabedoria, resolveu estabelecer uma condição para os homens e as nações da vanguarda terrestre. Segundo a imposição do Cristo, as nações mais desenvolvidas e responsáveis da Terra deveriam aprender a se suportarem umas às outras, respeitando as diferenças entre si, abstendo-se de se lançarem a uma guerra de extermínio nuclear. A face da Terra deveria evitar a todo custo a chamada Terceira Guerra Mundial. Segundo a deliberação do Cristo, se e somente se as nações terrenas, durante este período de 50 anos, aprendessem a arte do bom convívio e da fraternidade, evitando uma guerra de destruição nuclear, o mundo terrestre estaria, enfim,
admitido na comunidade planetária do Sistema Solar, como um mundo em regeneração. Nenhum de nós pode prever os avanços que se darão a partir dessa data, de julho de 2019, se apenas soubermos defender a paz entre nossas nações mais desenvolvidas e cultas. Muita gente afirma que quando Chico Xavier disse tudo isso, havia um cenário em que o mundo temia uma guerra nuclear. Porém, há os que acreditam que, na verdade, essa era uma previsão de Chico para o nosso futuro e que as coisas estranhas que estão acontecendo no planeta em 2022 confirmam essa previsão. De forma resumida, caso a humanidade não conseguisse alcançar a paz, o mundo sofreria as consequências, a começar por uma série de desastres naturais, como terremotos, vulcões em erupção e tsunamis. Mas desastres naturais acontecem desde que o mundo é mundo. E talvez não seja essa parte da previsão que tenha deixado muita gente assustada. Segundo a teoria, se o mundo não conseguisse paz até 2019, em algum momento, após a data limite, o nosso planeta seria visitado por outras civilizações mais avançadas que a nossa. Ou seja, o nosso mundo seria visitado por alienígenas. Esses seres fariam contato direto com os humanos e alguns representantes desses povos também teriam permissão para viver conosco, a fim de nos ajudar a evoluir. Diante desses fatos, é possível que a teoria de Chico Xavier esteja sendo cumprida neste exato momento? Vamos começar a nossa análise pela possível Terceira Guerra Mundial. Obviamente, nós não estamos vivendo um conflito como esse, mas desde o dia 24 de fevereiro, muita gente teme que o pior possa acontecer. Eu digo isso por causa da guerra na Ucrânia. Mesmo que o conflito não tenha envolvido ainda outros países além da Rússia e Ucrânia, desde o começo da guerra, muitos especialistas afirmaram que o conflito poderia desencadear uma terceira guerra, principalmente com a entrada dos Estados Unidos e de outros países da OTAN aliados à Ucrânia. Isso confirma a teoria da data limite? Por enquanto, não. Só que, dependendo do que acontecer nos próximos meses, é possível que uma terceira guerra mundial se inicie. E eu espero que essa previsão esteja errada. Quanto aos desastres naturais, tudo bem que o mundo sofre com esses acontecimentos desde sempre. Mas e o fato de termos vivido uma terrível pandemia? O coronavírus surgiu pouco mais de 6 meses após a data limite, causando um verdadeiro caos no mundo e tirando a vida de milhões de pessoas. Seria essa uma das consequências? Talvez. Muitos acreditam que esse é um grande indício de que a teoria de Chico Xavier seja real. Se tudo isso ainda não te convenceu sobre essa teoria, então como explicar os fenômenos envolvendo OVNIs que aconteceram este ano? Nos últimos meses, ocorreram muitas coisas estranhas na região sul do Brasil. Os casos mais recentes foram os das luzes avistadas em Porto Alegre na noite do dia 4 para 5 de novembro. No caso, uma conversa entre o piloto e a controladora de tráfego aéreo viralizou na internet. No total, 4 voos comunicaram à central de tráfego terem percebido luzes estranhas no céu. Algo muito parecido aconteceu no final de outubro, quando viralizou na internet um áudio que mostra a conversa entre pilotos e controladores durante um voo que também tinha como destino a cidade de Porto Alegre. Ainda no sul do país, tivemos os polêmicos agroglifos, que surgiram em plantações de trigo em Santa Catarina. Além do caso ser muito estranho, o que chamou a atenção mais recentemente foi o fato de que, mesmo após a colheita, a marca misteriosa continuou visível. Mas por que diabos os alienígenas iriam se manifestar apenas no Brasil? Na verdade, OVNIs foram avistados em outros lugares do mundo. Por exemplo, recentemente, muitos astrônomos também têm avistado diversos OVNIs sobrevoando o céu ucraniano, desconsiderando os mísseis russos. Houve também
Um misterioso ataque relâmpago milagroso que salvou a vida de soldados ucranianos em Kiev, após destruir tanques russos que iam em direção à cidade. Enquanto muitos afirmam que o ataque foi uma ação de Deus para salvar a vida das pessoas inocentes, outros acreditam que foi uma intervenção alienígena para evitar que o pior acontecesse. Todos esses acontecimentos te fazem acreditar que a teoria de Chico Xavier é real? Veja bem, em momento algum eu disse que essa teoria é uma verdade absoluta. Muito pelo contrário, eu estou apenas apresentando os fatos para que você tire suas próprias conclusões. Sinceramente, eu espero que essas previsões não se cumpram. Não por causa do suposto contato com vida de outros planetas. Talvez isso fosse até bom para a humanidade. Mas pelo fato de que uma terceira guerra mundial poderia trazer terríveis consequências para a humanidade, tirando a vida de milhões de pessoas inocentes. Só que essa é a minha opinião. Agora eu quero saber a sua. Você acredita nessa teoria? Será que tudo o que estamos passando agora e nos últimos anos são as consequências das ações dos humanos? Eu fico por aqui. Mas nos vemos em breve no canal Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau!